Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia e hoje vai ser um tema novo. Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Lipídios são compostos orgânicos. Como a gente já viu, um composto orgânico, ele tem que ter necessariamente carbono e hidrogênio, não é isso? Agora nós vamos falar de algumas características dos lipídios. Quando a gente fala em lipídio, quem já estudou isso, né, já pensa logo em óleos, gorduras, e não está errado não, é verdade. Mas lipídio não é só isso. Então nessa aula a gente vai aprender todas as classes de lipídios, quais são os benefícios, os prejuízos, quais são as características no geral. Então aqui, lipídios são compostos orgânicos apolares, ou seja, os lipídios na sua estrutura química, eles não têm carga positiva e negativa, então são, portanto, apolares. Se eles são compostos apolares, isso quer dizer que eles têm repulsão à água, eles não gostam da água. Então, quando um composto tem fobia à água, esse composto vai ser um composto chamado de hidrofóbico. Ok? Lembra que a gente diferenciou nas nossas primeiras aulas o que seria um composto hidrofílico e hidrofóbico? Então, um tipo de composto hidrofóbico é o lipídio, no geral, ok? Segundo ponto aqui, apesar de os lipídios serem compostos que não podem ser dissolvidos em água, eles podem ser dissolvidos em outros tipos de compostos. Cuidado com isso aqui, tá? O lipídio ele pode ser solúvel em substâncias orgânicas. Então vamos lá, se eu perguntar em prova se um lipídio pode ser dissolvido em água, vocês vão falar que não. Por quê? Porque o lipídio é apolar e a água é polar. Agora, se eu perguntar, o lipídio consegue ser dissolvido em alguma outra substância? Em outra substância, sim. Que tipo de substância é essa? Em substâncias orgânicas. E aqui eu trouxe 3 exemplos. Esses compostos aqui, essas substâncias, vocês vão estudar lá na matéria de química, mas aqui eu vou dar exemplos para complementar o nosso conteúdo. Então, se eu pego o lipídio e jogo na benzina, no éter e no clorofórmio, esses compostos aqui vão conseguir dissolver o lipídio. E aqui do lado eu coloquei um exemplo que é do clorofórmio. Não sei se vocês já viram em filmes, bandidos pegando um pano, colocando o clorofórmio e coloca no rosto da pessoa. E aí quando a pessoa cheira aquele composto, ela acaba desmaiando. Por quê? Porque o clorofórmio é uma substância que consegue dissolver lipídios. E que lipídio é esse que ele dissolve no nosso corpo? O clorofórmio tem a capacidade de dissolver os lipídios que estão nos nossos neurônios. E aí a pessoa, de certa forma, ela acaba desmaiando por conta disso. Terceiro ponto, o lipídio ele funciona também como reserva de energia. Então vamos lá, a gente aprendeu na aula de carboidratos que quando a pessoa come muito carboidrato, o que acontece? As células utilizam parte daquele carboidrato, mas se a pessoa come muito, parte daquele carboidrato vai para o fígado na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. Lembra que a gente aprendeu? Mas se a pessoa comeu muito mesmo, o que acontece? Além de estocar esse carboidrato na forma de glicogênio lá no fígado, se sobrar, se não tiver espaço no fígado para guardar o glicogênio, o restante desse carboidrato vai virar lipídio no nosso tecido adiposo. Então, o que é tecido adiposo? É o tecido onde guarda gordura. Então, na região da barriga, na região dos braços, aonde tiver gordura no nosso corpo, é tecido adiposo. Próximo ponto, o lipídio ele pode atuar também como isolante térmico. O que seria um isolante térmico? Vou dar um exemplo. No caso do urso polar, que está num ambiente de clima frio, para ele se proteger contra o frio, ele tem uma grande quantidade de gordura no corpo para poder manter a temperatura. E também o lipídio pode ser isolante elétrico. Vou dar um exemplo.
Os nossos neurônios, eles têm a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos que passam de um neurônio para o outro, nada mais é do que uma corrente elétrica. Então, para essa corrente elétrica não ser dissipada para todos os lugares e ir só em uma direção, de neurônio para neurônio, é importante que exista um isolante ao redor desses neurônios para que essa corrente elétrica consiga passar de modo uniforme, unidirecional. Tudo bem? E esse isolante é o quê? É o lipídio dos neurônios. Próximo ponto, o lipídio ele pode ser também estrutural, pode formar a estrutura de alguma coisa. O exemplo mais importante são os fosfolipídios das nossas membranas. Então, o nosso corpo tem milhões e milhões de células e cada célula dessa tem a membrana plasmática, que é aquela que delimita a célula. Essa membrana plasmática, ela é composta por fosfolipídios. E esse fosfolipídio, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele tem uma parte que é polar, que é a bolinha aqui que está em cima, ó. Essas bolinhas aqui é a parte polar do fosfolipídio, né? Então, essas bolinhas reagem com a água. E a parte apolar, que é o lipídio, são essas perninhas aqui, ó, que estão abaixo dessas bolinhas. Então, o fosfolipídio, ele é chamado de anfipático ou anfifílico. Não se preocupem com os nomes agora, a gente vai repetir isso lá na frente. Mas só para vocês já saberem. O que é algo anfifílico ou anfipático? Que tem parte polar e apolar. Simples assim. Então, o fosfolipídio, ele é anfifílico ou anfipático. Por quê? Porque ele tem a parte polar, que são as bolinhas, e tem a parte apolar, que são os lipídios, essas perninhas aqui, ok? Próximo ponto. O lipídio, ele pode também ser responsável por fabricar hormônios. Os principais são os hormônios sexuais. Então, no caso da mulher, tem o estrógeno e a progesterona, que isso aí a gente vai estudar com mais detalhes lá em ciclo menstrual. E também tem o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Agora, se alguém me perguntar assim, ó, professora, todo hormônio é feito de lipídio? A resposta é não. Esses hormônios que eu acabei de falar, que são os hormônios sexuais, masculino e feminino, esses são formados por lipídios. Mas vou dar um exemplo de um hormônio que é feito de proteína, insulina. A insulina é um hormônio feito de proteína. Os hormônios sexuais são hormônios feitos por lipídios, ok? Próximo ponto. Os lipídios podem ser também impermeabilizantes. Vou dar um exemplo. As ceras, cera de ouvido, cera das frutas. Essas ceras, elas têm a capacidade de, por exemplo, no caso das frutas, evitar a desidratação, evitar a perda de água. No caso da cera de ouvido, tem a função de proteção. Então, aqui eu estou falando de forma geral, mas a gente vai especificar cada função dessa aí, tá? Não se preocupem. Outra função do lipídio também é que eles podem ser carregadores de vitaminas. Por exemplo, algumas vitaminas, elas só são dissolvidas no nosso corpo, só são armazenadas no nosso corpo se tiver gordura, se tiver lipídio. Então, nós temos basicamente dois tipos de vitaminas. A gente pode classificar as vitaminas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Qual que é a vitamina que eu estou representando aqui? São as vitaminas lipossolúveis. O que é uma vitamina lipossolúvel? Vamos olhar no nome. A vitamina é solúvel em lipídio, ou seja, o nosso corpo vai armazenar essas vitaminas se a gente tiver gordura no corpo. E as vitaminas, só por questão de curiosidade, e as vitaminas hidrossolúveis? As hidrossolúveis, como a vitamina C, por exemplo, elas são facilmente eliminadas pela urina, ok? Mas o que tem a ver com lipídio? São as vitaminas lipossolúveis. Olha a outra pergunta. Quais são as vitaminas que vão precisar de lipídios para serem armazenadas no nosso corpo? Olha o macete. Você vai gravar a palavra queda, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Essas vitaminas,
Por exemplo, a vitamina D ou a vitamina E, para ser armazenada no nosso corpo, precisa de quê? Lipídio. E as outras? As outras são as vitaminas hidrossolúveis, facilmente eliminadas pela urina. Por isso que nós temos, por exemplo, que sempre tomar vitamina C diariamente, porque a gente perde com muita facilidade, ok? Então vamos para o próximo ponto. Esse é o principal slide do nosso assunto. Pessoal, existem várias classes de lipídios. Então, aqui eu coloquei o número 1, representando aqui a primeira classe que nós vamos estudar. Prestem muita atenção, não fiquem preocupados, porque tem gente que olha, quando eu coloco essa estrutura no quadro, na aula presencial, os alunos já ficam desesperados. Professora, a gente vai ter que decorar isso tudo? Não, vocês vão ver como que é simples. Tem muito nome? Tem muito nome, mas vocês vão conseguir, tudo bem? Então, a primeira classe de lipídios são os glicerídeos. Ó, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, ó, cuidado. Se eu falo a palavra glicerídeo, isso é um tipo de lipídio. Se eu falo glicídio, você vai lembrar de carboidrato. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é pegadinha de prova direto. Glicerídeo é uma classe dos lipídios. E glicídio é a mesma coisa aqui, carboidrato. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Próximo ponto. Vamos lá. O que a gente precisa para formar um glicerídeo? Professora, não sei o que é glicerídeo. Vou te explicar agora. Os glicerídeos são os óleos e as gorduras. Aquilo que a gente conhece quando a gente lembra, né? Quando alguém fala de lipídio, a gente já lembra de óleo e gordura. Então, os glicerídeos, vou colocar aqui no cantinho, são os óleos e as gorduras. Ok? Os óleos e as gorduras têm características diferentes, a gente vai explicar no próximo slide, mas eles têm a mesma formação, vamos dizer assim, eu vou explicar agora. Então vamos lá, vou pegar o meu laser para eu te explicar. Olha para essa primeira estrutura aqui na frente. O que vocês precisam perceber nessa estrutura? Que essa estrutura, ela tem vários OHs. Tá vendo aqui, ó? OH, OH, OH. Tá vendo aqui? Quando vocês olharem para a estrutura e virem 3 OHs, essa estrutura vai ser um álcool nesse conteúdo que a gente está estudando aqui, tá? Então, OH, OH e OH. Professor, esse OH é o quê? Vou escrever o nome aqui. OH significa... Qual que é o nome desse OH? Isso aqui é uma hidroxila. Isso aqui vocês vão aprender lá em química também. OH é uma hidroxila. Quantas hidroxilas tem nesse álcool? Por que eu sei que é álcool? Porque nessa estrutura eu estou vendo 3 OHs, então é um álcool. Quantas hidroxilas tem nesse álcool? Você vai contar a quantidade de OH. Tem quanto? Tem 1 hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas, ok? Tem hidroxila é um álcool. Qual que é o nome desse álcool? Aí o nome desse álcool todo aqui vai ser chamado de glicerol. Então, essa é a primeira parte do lipídio. Então, o que eu preciso para formar um lipídio do tipo glicerídeo? Para eu formar um óleo ou uma gordura, o que eu preciso juntar? Primeira coisa, um álcool. Qual que é o nome desse álcool? Glicerol. E esse álcool tem várias hidroxilas, que são os OHs, ok? Então, eu já tenho a primeira parte do meu
óleo ou gordura, ou do meu glicerídeo, ok? Mas eu preciso de uma outra parte aqui do lado. Essa outra parte aqui do lado eu vou chamar de ácido graxo. Ácido graxo. Então, repetindo, para formar um óleo ou uma gordura, ou seja, para formar um glicerídeo, o que eu preciso juntar? Um álcool e um ácido graxo. Esse álcool é chamado de quê? De glicerol. E nós temos que ter também o ácido graxo. Outra pergunta, esse álcool, que é o glicerol, tem vários OHs. Esses OHs são chamados de quê? De hidroxilas, ok? E o ácido graxo, professora, tem algum nome para gravar? Tem, claro que tem. Olhe para cá. Esse ácido graxo, pessoal, é uma longa cadeia de carbono e hidrogênio. Por isso que os glicerídeos, eles são apolares. Por quê? Porque eles têm muito carbono e hidrogênio na sua composição. Tudo bem? Nós temos carbono e hidrogênio, tem muitos carbonos e hidrogênios, só que na pontinha dele tem uma estrutura muito importante que vai definir se ele é ácido graxo. Vamos olhar na pontinha desse ácido graxo? Olha a ponta dele aqui. O que tem aqui? Nós temos um carbono, nós temos uma dupla ligação, nós temos o O e nós temos o OH, ou seja, C-O-OH. Repetindo, o que a gente precisa para ter um glicerídeo, um lipídio? Um álcool e um ácido graxo. Qual que é o nome do álcool? Glicerol. O ácido graxo tem que ter o que na ponta, professora? Tem que ter o C-O-OH. Repetindo, o que existe na ponta do ácido graxo? C-O-OH. Qual que é o nome desse C-O-OH? Tudo junto. Esse C-O-OH é chamado de ácido carboxílico. Professora, estava tudo tão legal. Por que esse monte de nome? Ó, C-O-OH, o nome disso aqui tudo é chamado de ácido carboxílico. Pessoal, sabe qual que é o lado bom de estudar isso aqui na biologia? Que vocês vão também poder acertar questões de química. Então, em questão de Enem, eles podem cobrar isso aqui ou em química ou em biologia. Então, você já está aprendendo aqui. Então, vamos lá. Repetindo. Para a formação de um glicerídeo, eu preciso de quê? Para formar um óleo, uma gordura? De um álcool, que é chamado de glicerol. Nesse glicerol tem várias hidroxilas, vários OHs. E eu preciso também de um ácido graxo. Ácido graxo é uma longa cadeia de carbono e hidrogênio, só que na ponta dele tem o C-O-OH. Esse C-O-OH, só essa pontinha, é chamado de ácido carboxílico, ok? Juntei glicerol com ácido graxo, eu vou formar o meu lipídio, ou um óleo ou uma gordura. Tudo bem? Quem aí já ouviu falar de triglicerídeo? Quando foi fazer um exame de sangue, o médico falou: você está com triglicerídeo alto, tem que se cuidar. Já ouviram falar sobre isso? Vamos lá. Para formar um óleo ou uma gordura, quantos gliceróis eu tenho que ter? Um só. Tá vendo aqui, ó? Eu só tenho um glicerol. Se eu quero formar um triglicerídeo, quantos ácidos graxos, quantas cadeias de carbono e hidrogênio eu tenho que ter grudado nesse glicerol? Três cadeias. Então, nessa imagem aqui, que eu usei para explicar para vocês o conceito, percebam que aqui tem um glicerol e tem só um ácido graxo. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero formar o triglicerídeo, que a gente conhece. Então, tá faltando quantas cadeias de ácido graxo aqui? Tá faltando mais duas, né? Então, aqui, nesse exemplo de baixo, eu tenho um glicerol, que está em cinza. E aqui eles colocaram
um ácido graxo, 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos. Aqui eu vou ter um triglicerídeo, ok? Pessoal, agora a gente vai precisar parar por aqui, porque já deu o nosso tempo e na próxima aula a gente continua. Bons estudos e até a próxima!